porque é uma questão que nós vemos como um mandamento, não é? Foi esse o mandamento, foi essa a comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ide e batizai, ide e pregai o Evangelho, ou seja, tudo isso é para se fazer. E a minha pergunta, ou a minha questão para si é, como é que você vê nos dias que correm, não é? Pelo menos no tempo que eu fui batizado, e se calhar no tempo em que você foi também batizado, eu pelo menos vejo o batismo, como você também tocou aí, eu vejo o batismo como uma demonstração da nossa fé diante do mundo. Ou seja, é uma afirmação. É uma afirmação pública. Exatamente. Não é? Eu estou a dizer isto afirmação pública para as pessoas e também para nós próprios. E também para nós. Eu pelo menos vejo assim, porque o pastor que me batizou há alguns anos atrás, ele dizia exatamente isso, que ele queria que o batismo fosse feito na frente dos incrédulos, no meio, ou seja, para que as pessoas, para que o mundo visse a demonstração da nossa fé, porque não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, e o batismo é exatamente uma demonstração disso mesmo, não é? E eu vi há uns tempos um filme baseado numa história real, e foi maravilhoso aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nessa altura. Os batismos feitos na praia eram massas de pessoas, e as pessoas começavam-se a juntar. Eu estou a tocar neste assunto porque eu acho que é um assunto que devemos trazer aqui. As pessoas começavam-se a juntar, as pessoas já iam lá para ver o que é que estava ali a acontecer, porque eram tantas pessoas, vinham de tantas igrejas e tantos lugares, para todos ali convergirem no batismo. Aquilo já era uma celebração, era uma igreja ao ar livre, não é? Sim. E o que nós vemos, a realidade em Portugal é um pouco diferente, mas o que nós vemos às vezes não é isso. Não sei se me estou a conseguir explicar. Às vezes acontece que parece que as coisas são feitas assim um pouco... rituais. Isso, assim um pouco escondidas, ou um pouco sem querer fazer essa afirmação. Isto não é uma crítica, eu não estou a fazer uma crítica a ninguém, porque cada igreja tem a sua forma de se organizar. Mas como é que você vê no panorama atual o batismo? Vamos lá ver, já vou talvez falar no panorama atual, mas o batismo é relevante porque é de facto a afirmação de que nós queremos morrer para uma velha vida e queremos assumir que de facto ali naquela imersão estamos a assumir que queremos seguir uma vida em frente de arrependimento e de confissão. Pronto, é uma promessa que de alguma forma estamos a fazer a nós próprios, partindo do princípio que o Espírito Santo nos está a ajudar, mas também é uma afirmação pública dizer que aceitamos Deus e que não nos envergonhamos daquilo que fizemos, e que as pessoas devem refletir o que é que significa Deus para as suas vidas, e que ali ao morrermos houve necessidade de voltar, morrermos entre aspas, não morremos, mas aquele simbolismo de morrer, houve necessidade de que estávamos mortos para alguma coisa, então o que é que nos deu vida? Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem que ser parte da nossa vida. Às vezes, sem querer, transformamos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades evangélicas, os projetos, os programas, quando as coisas na parte espiritual até são simples. E o batismo é uma das coisas que é extremamente simples, mas que marca a vida da pessoa, assim como a sequência dele, que normalmente o batismo não é o que dá acesso a ser membro da igreja, mas usa-se este meio para, assumindo que dá uma certa maturidade à pessoa, entrar na igreja como membro. A ceia que é distribuída aos membros significa que eles assumem a cada momento, naquele momento da ceia, que Jesus morreu por nós na cruz, e portanto estamos novamente a reassumir a necessidade de redenção, a necessidade de a afirmar que Cristo é central na nossa vida, e que não são os programas das igrejas, etc, por mais interessantes que eles sejam, por mais espirituais que eles sejam, mas que estamos na essência, estamos nas bases. Hoje em dia, a vida está um bocadinho mais complicada, mesmo para os nossos jovens.
E eu creio que às vezes com excesso de entusiasmo à volta do batismo, provavelmente há pessoal que alinha, também quer, pronto. Mas não tem consciência Mas não do tem ato. consciência. O momento do batismo é um momento de alguma consciência, se bem que aquilo que vemos em alguns batismos no Novo Testamento foi em pouco tempo entre a conversão da pessoa e o batismo propriamente, o processo até foi relativamente rápido, não tanto como agora que fazemos uma preparação para o batismo, etc. Mas as pessoas tinham talvez uma maturidade e uma religiosidade que já percebiam o que é que estavam de alguma forma a fazer. Hoje em dia acho que às vezes simplifica-se demasiado e isso dá um prazer bastante enorme às igrejas que haja batismos, mas sem querer somos capazes de ser arrastados por aspectos emocionais de quantidades e o assunto tem que ser muito sério e vivido dentro da própria pessoa, porque isso é marca dela para toda a vida. E o que vemos às vezes é que de facto alguns jovens ao fim de alguns anos acabam por se retirar das igrejas, porque se calhar a igreja não lhes está a dizer nada. E Deus, será que disse alguma coisa? Pronto, às vezes há pequeninas emoções, mas há jovens que são sinceros e é isso que as igrejas devem continuar a mostrar, que naquelas pequeninas coisas simples elas são marcas muito especiais da vida da igreja. Certo. Continuando a falar um pouquinho só sobre a questão do batismo, eu vi e ouvi alguém falar sobre isso e achei bastante interessante. Não posso atestar da veracidade da história, mas certamente alguma consequência teve. Aquele batismo de Filipe, quando ele, lá em Atos, diz que ele batizou aquele eunuco etíope, não é? Sim. Aqui água a gente batiza já e tal, não interessa que tipo de água era, mas pronto, ele efetuou o batismo porque, na verdade, o Espírito Santo conduziu aquele batismo, não é? E foi ele mesmo que disse que há que me impede que eu possa ser batizado. Exatamente. Portanto, o que mostrava convicção. O próprio, não é? Exatamente. O próprio, exatamente, vai ao encontro exatamente do que você está a dizer, que o próprio teve o desejo e tinha a convicção de que ele necessitava e queria ser batizado. Não é que o batismo salve, mas é uma certo? afirmação. É uma afirmação. Mas achei interessante essa pessoa dizer, e de certa forma, não vou dizer o nome, mas tem alguma credibilidade no meio cristão, e ele estava a dizer que esse batismo aciona ou desenvolve a alastração do Evangelho em toda a África. Porque aquele homem supostamente era uma pessoa, sim, admito que sim, de posses, era uma pessoa de alguma forma, sim, com peso em tinha África. Postura social sim. E aquele homem vai depois voltar à Etiópia, à África, e dali o Evangelho espalha-se por toda a África, entre aspas, não é? Sim. Naquela época, alcançando lugares remotos mesmo. Talvez não tanto pela questão do batismo, mas pela questão de crença que estava nele e que o batismo, de alguma forma, selou. Aí mostrava que as suas convicções eram perfeitas, ele não escondeu aquilo que representava Deus para ele e o que representava Jesus Cristo. E, portanto, acho que, sim, também já tinha ouvido essa tipo de história e que é possível, porque era uma pessoa importante e era um reino que, na altura, ocupava uma certa relevância no mundo de então.